O movimento por uma educação antirracista no Brasil é impulsionado pela necessidade de combater desigualdades estruturais e de promover o respeito à diversidade nas escolas. Embora a Lei 10.639/03 torne obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo, a implementação ainda é desigual. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população negra no Brasil representa mais da metade da população total, mas ainda enfrenta graves desvantagens em termos de educação e oportunidades. A inclusão de uma educação antirracista visa fomentar o respeito e a compreensão desde cedo para que o ambiente escolar seja mais acolhedor e reflexivo. E aí nós temos Fábio. Só complementar com um dado que eu falei que acabei encontrando no caminho para cá. Saiu uma pesquisa ontem do Pele Alvo, mostrou que em 2023, 90% dos mortos pela polícia eram pessoas negras. De todo mundo que morreu na mão da polícia, assim, por ações de agentes policiais, 90% dessas pessoas eram pessoas negras, pardas ou pretas. Isso é um dado muito interessante para nós pensarmos, né? Será que 90%... Será que só existem criminosos e pessoas em situações de criminalidade negras? Né? Por que a maioria das pessoas que morrem pela mão dos policiais são negros? Isso evidencia uma questão estrutural, né? Que você começa a falar aí no seu contexto, aí, na sua contextualização. Né? A importância da educação antirracista, ela vai nesse sentido de tentar, primeiro, né, combater e enfrentar o racismo, o racismo e a injúria racial, né? Dentro desses espaços escolares, sobretudo, porque a gente está falando aqui numa perspectiva também da escola, mas também valorizar a cultura afro-indígena. Você citou a Lei 10.639, mas a gente tem a atualização 11.645, que vai incluir a questão indígena na obrigatoriedade do ensino, porque os indígenas estão dentro das questões étnico-raciais e também são silenciados e também sofrem uma série de violências. A gente vê todos os dias, viu com muito mais força há uns 2 ou 3 anos atrás, no meio da pandemia, como que esses povos foram atacados e negligenciados os cuidados em relação à pandemia para os povos indígenas. Então é preciso também lembrar que dentro das questões étnico-raciais e dentro da educação antirracista, a gente precisa incluir os povos ameríndios, né, nessa questão. Então eu vejo esses dois pilares, combater e enfrentar o racismo que acontece dentro da escola, as violências raciais que acontecem dentro das escolas e valorizar essa cultura. A gente teve aí agora a redação do Enem, que traz essa temática para os estudantes refletirem, e isso é muito necessário. A gente precisa, sim, resolver isso, porque a gente teve, gente, 500, 600 anos de escravidão, abolição, e depois a gente institui, na primeira metade do século XX, uma série de políticas eugênicas. A gente torna as escolas laboratórios da eugenia, mostrando que os negros e os indígenas são biologicamente inferiores aos brancos. E aí a gente vai montando uma estrutura cognitiva, linguística, social, e colocando na subjetividade das pessoas essa diferença cultural e biológica. E aí, hoje, a gente fala de racismo estrutural justamente por isso, porque a gente tem aí séculos de história construindo essa crença de que o negro ele é inferior em todos os sentidos. E aí, agora, desconstruir isso é todo um trabalho que a gente costuma brincar. Não basta mudar o mindset para deixar de ser racista. Né? Não basta virar a chavinha, como dizem por aí, do mindset e pronto, não sou mais racista. Então a gente examina, entende a situação dos contextos particulares, descoloniza o processo que está colonizado, que as estruturas eurocêntricas, as estruturas
patriarcais, as estruturas capitalísticas, as estruturas raciais, tenta descolonizar isso, trazendo novos saberes, e aí depois tentar reestruturar uma escola diferente, uma escola mais diversa, uma escola com outros saberes. A gente vai pegar os livros e vamos ter mais livros de outras culturas, falando sobre outras etapas. Então, assim, uma coisa que a gente precisa levar a sério a gente não vai mudar 700 anos de história mudando o nosso mindset. Não é comportamental, gente, é estrutural. E aí vai por todas as estruturas. Só para finalizar, eu tive a felicidade de entrevistar o Munanga, que é um grande nome, né? Ele é do Congo, veio para cá, depois se tornou professor da USP, ele hoje é um grande nome das questões étnico-raciais e também na educação. E eu tive o prazer de entrevistá-lo, e essa entrevista saiu em formato de artigo científico, e ele trabalha justamente nessa perspectiva da gente levar o racismo como algo muito complexo, que não é fácil resolver as questões raciais, assim como não é fácil resolver a estrutura das violências de bullying. Dentro dessa educação antirracista, a gente é produto de uma geração altamente racista, altamente sexista, homofóbica, xenofóbica. Perfeito. Eu me pego criança lembrando das composições de Mamonas Assassinas. Aquilo ali é algo que deveria ser erradicado da história, mas infelizmente fez parte da nossa geração. Sim. E a minha pergunta era justamente essa: dentro de uma educação antirracista, dentro de um contexto escolar, se os profissionais da educação eles entram também dentro desse contexto, porque é necessário que a gente também se reeduque, porque a gente combate o racismo, a gente quer aprender sobre, mas a gente se pega em lugares de fala que não nos pertence ou usando um termo que não é adequado. Sim, perfeito. Então, a minha pesquisa do mestrado, ela é justamente sobre... Eu entrevisto os professores aqui do contexto de Maceió, né, para saber quais são as dificuldades. Uma das coisas da minha pesquisa é conversar com os professores para saberem quais são, de fato, as dificuldades. E uma das dificuldades, a grande dificuldade que eles têm é justamente isso, né? A nossa universidade ainda não prepara os nossos professores para cuidar dessas questões. Sim. Então, eles não sabem como resolver questões de racismo numa época delicada e num campo tão minado como é o nosso hoje. Que qualquer coisa que você faça, você está sujeito a perder o seu emprego, você está sujeito ao pai te ameaçar e sujeito a uma série de problemas. Então, foi exatamente essa pesquisa que me fez desenvolver a formação que eu ofereço, né, que é a formação para as relações étnico-raciais, né, no programa Tererê, né, e a partir desse programa, principalmente, trabalhar a formação desse professor para que ele consiga combater de forma adequada o racismo dentro da sala de aula. E quando eu falo de formação, é preciso deixar isso bem claro, é formação, não é treinamento técnico. Não dá para treinar tecnicamente essa questão, porque Perfeito. A gente está falando de humanidade. A gente precisa de formação contínua. A gente precisa de uma formação pensada. E, como eu disse, uma formação que seja baseada em dados específicos e particulares da instituição X ou Y. Então, vamos supor que existe uma rede de escola. A escola mais café, mais um café. E aí a gente pega a escola de mais um café na Ponta Verde. A solução para essa escola é uma. Para a mesma escola, da mesma rede, que fica, não sei lá, em Jatiuca, é outra solução, porque são outras pessoas, são outros problemas, é outro dado, é outro censo. Então não dá para ficar aplicando teorias universais a situações particulares, porque senão a gente vai... Não sei se vocês conhecem a ideia do leito de Procusto, né? Que é uma visão da mitologia, que é... quer botar o cara na mesa, mas o cara não cabe na mesa, ele é maior que a mesa. O que você faz? Corta a perna. Pronto, agora cabe. É mais ou menos isso que eu vejo em algumas formações. Não tenta olhar para a realidade. Eu tenho uma solução aqui, como a Rúbia falou, eu tenho um produto, e aí toma aqui esse produto. Eu não estou
comprometido em construir uma formação específica para aquela escola, para aquela realidade. Estou pensando em vender o meu produto sem querer saber se ele cabe naquele lugar ou não, se estou cortando as pernas da realidade para empurrar um produto porque eu quero lucrar com isso, e aí eu não estou resolvendo o problema do racismo nas escolas. E aí eu continuo, e aí depois vem assim, formação antirracista e nada é a mesma coisa. Óbvio que vai ser a mesma coisa. Você não está tratando da realidade, você não está partindo da concretude, do mundo real, do problema real das pessoas, você não está ouvindo os professores, você não sabe quantos negros e se existem pessoas negras nessa escola dando aula, você não sabe se o alunado é completamente branco. Enfim, você não conhece a realidade da escola. Como você vai pensar numa solução se você não conhece a realidade? E aí, são esses desafios. Os desafios são muito grandes. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o primeiro passo é formar de uma maneira completa, assim, né? De uma maneira profunda, o professor. Esse professor, essa professora precisa saber como lidar com as situações. E eu arrisco dizer, mesmo fazendo formação, mesmo estudando isso profundamente, tem situações, diversas situações. Você se depara e você fala, não sei como agir. Precisamos pensar, porque não está pronto. Tem situações que são muito difíceis. Então, se com formação, com dedicação exclusiva a essas questões, a gente se depara com essas dificuldades, imagina o professor que sai da faculdade, sabe lá dar a sua aula, mas aí ele se depara com uma situação dessa, sobretudo com criança, como que ele vai saber lidar? Não vai. Aí o que acontece? Reproduz o que já está na estrutura.